A paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, debaixo da graça, da misericórdia do nosso Senhor, guardado, protegido, fortalecido pelo Senhor, firme nas promessas do nosso Deus. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos, amém? Para que o nosso canal cresça e mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. E você vai estar me ajudando muito quando você compartilha. Não deixe de compartilhar aí nos seus status, me ajudar aqui no crescimento do nosso canal e que Deus lhe abençoe poderosamente. Meus irmãos, aqui hoje continua fazendo, um friozinho bem, bem forte, mas em tudo vamos dar graças, né? Glórias a Deus por tudo. Hoje eu convido você a meditar comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. E sucedeu, um bichinho, que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes, derramando sobre suas vidas aquilo que necessitam, conforme a sua vontade. Dai-nos um dia de saúde, de paz, de livramento. Repreenda todo o mal na nossa vida e na nossa família, meu Pai, pela tua graça e misericórdia. Muito obrigado por tudo, que o Senhor seja louvado e exaltado. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus por tudo, não é mesmo? Hoje, então, nós temos essa passagem maravilhosa, né? Uma parte dela é um chamado, né? O Senhor, ele passou ali na coletoria e chamou um homem chamado Mateus, né? Que era um coletor de impostos, né? Pela história, a gente sabe, né, que os coletores de impostos não eram bem vistos, né, pelos judeus, porque eles coletavam impostos, né, para o governo de Roma. Então, isso trazia, né, discórdias e fazia com que eles não fossem considerados, né, como servos de Deus, como homens de Deus, né? Mas Jesus, ele não faz, né, acepção de pessoas. O interesse dele é a salvação de almas, né? Ganhar almas para o reino de Deus. Então Jesus, vendo aquele homem, ele passou e fez o convite. Ele falou: segue-me. Irmãos, aquele homem não perdeu tempo. Na mesma hora, ele se levantou e o seguiu. Aleluias! Né? Então, meus irmãos, muitas vezes a gente perde tempo, né, quando Jesus nos chama, né, para uma determinada obra, ou quando ele te chama, de repente, aí você que está do outro lado, né, já ouve esse convite de Jesus para você e você protelou e acabou não aceitando. Mas aí, meu irmão, eu quero te dizer pela palavra de Deus, aceita o convite de Jesus, ele está te chamando aí nessa hora, né? Não importa quem você é, o que você fez na sua vida até hoje, né? O que importa é a partir de agora, né, a nova vida que Jesus tem para você. Então, aceita esse convite, né? Jesus está falando: segue-me, levanta daí, vai, siga Jesus, aleluias, vai até uma igreja evangélica que pregue a palavra do Senhor, né? O evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E na hora do apelo ali, onde o pastor fala, quem quer receber a Cristo, você levanta a sua mão, meu irmão,
Levanta sua mão, minha irmã, e comece então a seguir a Jesus, porque aí você vai ver como que a sua vida vai ser transformada, como que você vai ter paz, alegria no seu coração, esperança de vida eterna. Aleluias, né? Então, meu irmão, aquele homem, Mateus, ele seguiu, né? Ele seguiu a Cristo. E aí, olha, sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Né? Porque os fariseus eram uma classe, né, de religiosos que conheciam a lei de Deus, né, mas só de conhecer, né, na teoria, mas na prática eles não tinham compaixão, eles não tinham amor, né, ao próximo, eles eram só apegados à lei, né? Então eles viviam ali, olha, vigiando os passos do nosso mestre para poder o acusar. E aí quando ele viu que Jesus, né, comia com os publicanos, né, que eram os coletores de impostos, assim como Mateus, e aí eles, né, aqui diz, e pecadores, eles então falaram por que que o Senhor comia com aquele povo, né? E infelizmente, irmãos, até nos dias atuais, tem muitos que se dizem servos de Cristo, mas que ficam procurando erro no outro, procurando erro no sentido, ah, fulano tá ali, olha, andando com um pecador, tá andando com alguém, né, que faz isso, que faz aquilo. Mas o Senhor, ele nos chamou justamente para a gente pregar a palavra dele para aqueles que são doentes, né, doentes da alma, doentes no espírito, né, que precisam de salvação, assim como Jesus. Jesus, então, no versículo 12, mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, né, e não sacrifícios. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluias, que palavra tremenda, né, irmãos? Então, nosso Senhor, o que Ele quer de nós, né, que nós tenhamos compaixão no nosso coração, conforme a gente viu aqui, misericórdia, né, no nosso coração. É isso que Ele quer, né? Muito mais, aqui diz, e não holocaustos, né, e não sacrifícios. Chega de sacrifício. Jesus foi o sacrifício maior, né? Ele se sacrificou para que nós tivéssemos vida eterna. Então, o que Ele quer agora é que nós tenhamos misericórdia, misericórdia do nosso próximo, e que a gente não deixe de pregar a palavra de Deus, de ajudar o nosso próximo, né? De levar a palavra àqueles que são doentes ainda da alma. Amém, meus irmãos? E que você fique então com essa palavra, né? Assim como eu já fiquei, né? E que a gente possa cumpri-la na nossa vida em nome de Jesus. E para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Último. Sempre gostei de futebol, tanto de assistir quanto de jogar. Aliás, sempre gostei de praticar todo e qualquer esporte. No entanto, sou totalmente desprovido de qualquer habilidade esportiva. Por conta disso, sempre era o último a ser escolhido nos jogos que disputava, tanto na escola quanto em partidas informais com os amigos. E sempre soube que jamais seria escolhido para uma seleção de turma ou convidado para jogar em um time amador. Certa vez, Jesus estava passando por uma coletoria de impostos e se deparou com Mateus, um publicano. Seu serviço era cobrar tributos do seu povo para entregar aos seus opressores, os romanos. Por isso, os publicanos eram odiados pelos judeus. E vemos muitas vezes nos evangelhos a expressão pecadores e publicanos. Como no texto de hoje, estes estavam no mesmo nível, eram repudiados e tidos como odiados por Deus. Mateus não tinha qualquer aptidão ou habilidade para estar na lista dos convocados por Jesus, mas foi chamado. Lemos que Jesus o viu na coletoria e o convidou a segui-lo. Se estivéssemos falando de um jogo de futebol, talvez pudéssemos afirmar que Mateus era ruim de bola e sempre o último a ser escolhido. Mas ele foi chamado e se tornou um dos 12 discípulos
Aliás, um dos 12 apóstolos. Enfim, um dia Deus olhou para ele e disse: siga-me. Nunca tive méritos para receber essa convocação. Nunca fui craque em nada e, sinceramente, creio que ainda não seja. Mas Deus demonstrou seu amor por nós no fato de Cristo ter morrido em nosso favor, mesmo nós sendo pecadores, isto é, termos feito várias coisas contrárias à sua vontade. Jesus morreu em nosso lugar para que fôssemos perdoados ao nos arrependermos e crermos nele. Ele não fez isso porque temos quaisquer méritos, mas porque nos ama. Assim, não importa se você é aquele que não possui competência ou que seria o último a ser escolhido para qualquer atividade. Deus está chamando você. Não importa quem você seja ou tenha sido, Jesus o está chamando para segui-lo. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família, que você tenha um abençoado dia na presença do Senhor e até hoje à noite, se Deus assim permitir.